Eu queria colocar aqui 3 questões muito rápidas. A primeira, diz respeito ao agro. Está sendo tratado como uma coisa marginal, ou ele é subtributado, então tem que aumentar. Meu Deus do céu, o agro tem segurado esse país há muito tempo. Muito bem. Mas Só falta a reforma tributária punir o agro e impedir que ele continue desempenhando o papel que ele vem. Queria fazer isso. Segunda coisa, nós já falamos sobre isso diversas vezes. A confiança não é tudo em economia, mas a confiança é muita coisa. E a confiança depende de uma série de fatores, entre as quais o respeito às instituições. Instituições formais e não formais. Muito bem. Aqui nós já vimos que, além de você ter instituições não formais que estão sendo incluídas no projeto de forma meio subreptícia, você tem o problema de alguns aspectos processuais que estão sendo desrespeitados. Isso pode levar a um nível de judicialização terrível. Nós sabemos que um dos fatores que tira a competitividade do país é a demora do andamento das questões judiciais e etc. E nós estamos falando de um sistema judicial onde um dos principais membros do Supremo declarou voto e falou que ganhamos dos outros. A gente estava falando de futebol e todos nós gostamos de futebol. Você já pensou se Zé Roberto, não, Wright é morto, mas um juiz da atual Saulo vai lá e fala assim, ganhamos do Flamengo? Sim, claro. Ele nunca mais ia apitar um jogo de futebol. E no Brasil, um membro do Supremo fala isso e está passando batido. Os outros colegas do próprio Supremo não questionaram isso. Então nós estamos houve até uma tentativa. Nós estamos vivendo um período de instabilidade não apenas econômica ou política, mas jurídico-institucional, que é preocupante, porque isso tira a confiança do investidor. Sem dúvida. Hoje o investidor está investindo aonde? No agronegócio brasileiro, porque é referência. Total. Nós vamos tirar isso? O Machado está falando de judicialização, temos 2 juristas aqui. Eu vou lembrar de um caso muito rápido aqui. O Machado foi meu entrevistado lá na época do cenário econômico, quando a gente discutiu a reforma trabalhista. Muito mais simples do que esta. Muito. E que os resultados foram sentidos por causa da pandemia muito rapidamente. Percebeu-se a vantagem daquilo muito rápido. Ninguém mais discute racional e razoável, né? Houve a discussão com todas as comissões, me lembro, né? Foi durante o governo Temer, todas as comissões, discussões da Câmara, no Senado, vai e volta, das explicações. Apesar do Congresso ter aprovado a reforma trabalhista, uma reforma constitucional, 3/5 na Câmara, 2 turnos, 3/5 no Senado. Bom, estudadíssimo. Juízes do trabalho não queriam seguir a Constituição, eu me lembro a época. Não vamos seguir a Constituição. Como assim? Agora imagina um negócio, isso porque ali estava pacificado o entendimento na reforma. Foi bem feita. Pode se questionar aquilo ali. Neste caso, a gente está fazendo uma reforma mal feita, o senhor está nos dando detalhes aí, mal feita, com uma série de dúvidas e que vai conviver com o sistema tributário atual durante um período de tempo longuíssimo. Ou seja, 10 anos. A gente vai piorar o ambiente tributário. O que é pior, claro, com o Poder Judiciário que caminha no sentido de se transformar num órgão político. Mesmo sem ter... inclusive esse mesmo ministro, que é vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse no encontro, num colégio de presidentes do Tribunal de Justiça de todo o país, que houve uma ascensão do Supremo Tribunal Federal, de um órgão técnico especializado para um órgão político. E de órgão político para político partidário é um passo. Então, esse é o risco da insegurança jurídica. Então, a gente clama e espera que outros ministros façam uma revisão do papel do Supremo como órgão da garantia constitucional, de proteção da Constituição, não com órgão persecutório, porque um órgão político que prende pessoas é extremamente perigoso. E aí, todas essas falhas de procedimento, de violação do princípio federativo, que tem que ser debatidas em nível do judiciário, é preciso verificar se haverá uma análise técnica, de acordo com os princípios constitucionais. Lógico. Agora, eu acho que essa reforma, ela está virando uma espécie de um fla-flu, já que você falou em futebol, porque as pessoas simplesmente aderem à PEC 45 ou não, sem muita justificativa, sem muito estudo, sem muita reflexão, até por causa desse apressamento, né? Mas algumas coisas eu tenho que dizer para você, até em justiça,
fazendo justiça à PEC 110. No setor agrícola, eles foram cuidadosos. Eles atenderam o setor agrícola no seguinte sentido. Produtor rural, no primeiro projeto, até 2 milhões de reais estaria fora do IBS. Sim. Na segunda versão, já era 3.800, 3.600, e me parece que na aglutinativa chegou a 4.800. Então, por aí você já vê como a coisa vai sendo feita na medida das necessidades e das negociações. Concessão para um lado gera custo para o outro. Claro. Exatamente. Além de gerar custo para o outro. Por isso é que a alíquota vai para 34, a padrão. Não tem almoço grátis, né? Não tem almoço grátis. Mas eles atenderam e atenderam também a isenção do IBS para insumos agrícolas, que é o que a agricultura também pedia. Só que tem o seguinte... 4.800.000 parece que é muita coisa. Mas para o produtor de soja hoje, que tem extensões no norte, são empresas familiares, não é nenhuma enormidade. Isso não é um latifúndio, longe disso. Isso é uma propriedade média. Portanto, esse patamar protege o pequeno e o médio para pequeno. O médio para o grande, que são famílias produtivas e importantes e que estão também dando esse laço para o agro, esses vão ter que pagar o IBS. Então, eles protegeram, deram uma certa cobertura. E aí a gente precisa reconhecer que eles tentaram não prejudicar tanto o agro assim. Pressão enorme. É muito grande. Até porque o agro tem uma força política gigantesca. Mas é aquilo que você falou, Piotr. Atende um... Sim. Alguém vai ter que pagar a conta. Quem vai pagar a conta nesse projeto chama-se setor de serviços. 70%. Serviço não é cabeleireiro, manicure. Serviço é advogado, é consultor, é projeto, logística. É TI, é logística, é tudo. É o mundo pejotizado, não é? É o mundo saúde, saúde. Fora dos hospitais, tudo. Isso é serviço. E esse setor vai ter um acréscimo de carga tributária gigantesco. Qual é a única saída agora para se tentar atenuar isso? Estou falando muito mal. Qual é a esperança no Senado? Que se comece a discutir um tema que até agora foi ignorado por todas as PECs, a 110, a 45, que chama-se desoneração de folha. Se for incluído na PEC 45 um projeto de total desoneração da folha de salários, aí reequilibra um pouco, porque ajuda o setor de serviços que tem um peso muito grande nos custos de folha salarial. Aí reduz um pouco e corrige parcialmente o desequilíbrio. Eu não acredito que eles vão deixar de continuar com o IVA dual. O IVA dual é uma realidade, é o que eu digo perderam, agora essa está 5-0 contra, perdeu, vai ter IVA dual. Agora, o único jeito de vocês, quem sabe, perderem por 5-3, 5-2, quem sabe 5-4, é ter uma desoneração de folha grande, porque isso ajuda muito o setor de serviços e, quem sabe, atenua um pouco esta perda gigantesca. Eu acho que essa é a grande missão do Senado. Mas continua penalizando o serviço que é mais eficiente, que investiu em tecnologia, que investiu e reduziu o seu custo de folha. É muito difícil sair disso. Professor,